Loreno Hagendorn, aqui de Jaraguá do Sul, uma pessoa que sempre esteve envolvida com os movimentos culturais, vai falar a respeito do patrono do Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul, o senhor Eugênio Victor Schmeck. Loreno, a importância do senhor Eugênio Victor Schmeck para Jaraguá do Sul como intelectual, como historiador, e hoje é o patrono do arquivo. Qual a importância dele nesse cenário cultural de Jaraguá do Sul? Bom, Eugênio, ele foi um homem arrojado para o seu tempo, assumiu um jornal, tinha uma atividade paralela, que ele era contador, né, tinha uma atividade paralela que ele desenvolveu quase até o final da vida dele. E ele era um indivíduo que estava sim preocupado com as coisas da história de Jaraguá do Sul, andou coletando muitas informações, redigiu vários trabalhos, embora ele fosse um indivíduo muito esforçado, faltava a ele um parceiro para, vamos dizer assim, organizar as ideias. É um mal típico dos historiadores desse tempo. É um mal do qual sofreu o nosso querido Emílio Silva também, uma pessoa fantástica que tinha muitas informações, algumas que acabaram se perdendo até, e, no entanto, tinha dificuldade de organizar essas informações nos seus escritos. Então, o Eugênio, por exemplo, tem um trabalho vastíssimo que ainda pode ser reestudado N vezes, porque dá acesso à busca de outras informações que não entraram naqueles escritos deles, e sobretudo, quando ele fala sobre integralismo, quando ele fala sobre Estado Novo, quando ele fala sobre esse período da cidade e da região, né, que ele também aborda a região inteira, né, e ele fez um esforço bastante grande, publicou vários trabalhos pequenos, opúsculos, tratando temas, etc., mas faltou a ele a coisa muito importante, que é a organização, a metodologia na hora do trabalho, né? Que é uma coisa mais recente, que é uma coisa que surgiu depois deles e com a qual eles não estavam efetivamente preocupados naquele momento. Então, aconteceu coisas assim, por exemplo, como é o caso também do seu Emílio. O Emílio pegou e fez um livro que tem informações de Jaraguá de Cabo. Você não localiza as informações, porque a forma como ele está redigido, a maneira como está posta, não deixa claro uma história que tem começo, meio e fim. Mas tem grande quantidade de informações e teve uma importância muito grande porque foi o primeiro cara que se preocupou com isso, né? Da mesma forma, Eugênio, que foi o segundo, talvez o terceiro, a se preocupar com isso, considerando Frei Aurélio ali pelo meio, no começo, no meio, no fim, ali naquela ordem, né? Se preocupar com isso, também coletou N informações. Eu guardo dele vários trabalhos, quase todos os trabalhos que ele publicou no Correio do Povo. Eu sei que o Arquivo Histórico também tem esses trabalhos, tem o conjunto inclusive, mas eu colecionava os trabalhos que ele publicava, ele usava um pseudônimo, Barão de Itapucu, Fritz von Itapucu, etc. E eles me servem muitas vezes de base para outras coisas que eu estou buscando, e vou lá, busco nele e acabo encontrando. Eu acho que mereceria hoje, por exemplo, um retrabalho dele, de alguém sobre ele, debruçar-se sobre o trabalho do Eugênio e organizar essa torrente de informações, tá, de uma maneira lógica, para a gente poder encontrar as coisas que necessita. Então, estava na hora de alguém se preocupar e buscar esses trabalhos que ele fez, mesmo para o Correio do Povo, que era dele, né, buscar lá e tentar organizar isso. Este era, inclusive, o grande sonho dele, diga-se de passagem. Ele me dizia várias vezes: Lorena, eu precisava organizar, eu não tenho tempo, eu precisava organizar isso, eu precisava dar uma cara para isso. Falou muitas vezes para mim isso, em off, quando nós nos encontrávamos. Eu brincava com ele, eu chamava ele de mestre, né? Eu falava: mestre, tudo bem, mestre? Porque para mim ele era mesmo uma espécie de mestre, assim, ele sabia das coisas. Ele tinha um conhecimento das entrelinhas da história, inclusive, né? Que é aquele conhecimento, porque ele também tinha sido um homem político, ele tinha se envolvido com uma série de coisas, então ele tinha conhecimento das entrelinhas, que eram as coisas que nós, os comuns mortais, não sabemos, né? Ou não temos informação sobre. Então eu acho que, até, vamos dizer assim, gostaria de provocar alguém a tentar fazer esse trabalho. Me sentiria muito grato se eu conseguisse provocar alguém a fazer esse trabalho.
Mas um trabalho sério, pegar o trabalho dele e dar uma organizada nisso e dar à luz. Dá para fazer um livro tranquilamente com 500 páginas, sem nenhum problema, com as informações que ele coletou. Ele tinha uma organização muito própria, muito pessoal, mas não é uma organização compreensível para a maioria das pessoas, entende? Certo. E o que você espera em relação aos trabalhos dentro do Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul? Qual o futuro desse arquivo que tem justamente o legado, a responsabilidade do legado cultural de Eugênio Victor Schmick? Então eu acho o seguinte, o arquivo já tem feito um trabalho. O problema é que na nossa cidade o conceito de arquivo ainda é um depósito de coisas mortas. Eu não estou falando de quem trabalha nele ou de quem o dirige, porque eu sei que quem o dirige, pelo menos o dirige com uma visão bastante boa de mundo. Tá? Agora, o conceito que se tem politicamente na cidade de arquivo é um local, um depósito de coisas mortas. Eu sempre cito um exemplo, na década de 70, no Paraná, era governador um cidadão, na década de 60, próximo a 70, um cidadão chamado Ney Amintas e Barros Braga. E nós tínhamos um paranaense lá que tocava um museu paranaense chamado Oldemar Blasi. E o museu estava tendo infiltrações. Então ele foi ao prefeito municipal e pediu ao Ney Braga, que foi secretário, foi ministro da Educação brasileiro durante um certo período. Foi a ele e disse: doutor, eu estou com um problema de infiltração lá. Aí ele falou assim: vou resolver o teu problema já. Com aquele tino de político, e naquele tempo dava para resolver rápido, né? Hoje em dia precisa fazer milhares de sessões de Câmara, precisamos gastar um monte para conseguir chegar a botar a mão no dinheiro, etc. Mas naquele tempo era tudo fácil. Era só tirar o talão de cheque e assinar. Ele falou: resolva o teu problema. Passou a mão no telefone e ligou para o secretário de obras dele e disse: escuta, aquele barracão lá na BR-101 ainda tá vazio? O cara falou: tá. Então eu tenho um monte de coisa velha para jogar lá, tu pega o caminhão lá da obra e vai carregando tudo para lá e guarda lá para nós. Claro que ele estava tendo um insight fantástico do que seria um museu, né? Um lugar para guardar um monte de coisa velha, né? E como estava tendo infiltração, o negócio é salvar as peças, guarda tudo lá num canto que está tudo bem. E às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas na cidade têm o conceito que o arquivo histórico é mais ou menos isso. Um lugar para guardar coisas velhas. Papéis velhos. E aí eu me lembro que quando eu ainda era funcionário público, eu cansei de ver outros funcionários públicos fazendo o seguinte: separa essa papelada toda e vamos jogar fora. Aí alguém tinha a brilhante ideia: não, manda para o arquivo. Aí pegavam, faziam feixes, fechavam tudo assim como estava e manda para o arquivo. Falei: mas gente, eles vão saber o que tem aí dentro? Ah, eles que se virem, eles que são os reis em guardar coisa velha. Então, esse é o conceito que o pessoal fora do arquivo tem do arquivo histórico. Totalmente diferente, por exemplo, do que se tem em Blumenau sobre o arquivo José Ferreira da Silva, que é o arquivo municipal de lá. Onde existem publicações falando, o boletim do Blumenau, que já existe há, sei lá, 20, 30, 40 anos, publicando trabalhos interessantíssimos, inclusive alguns jaragões como o Berry, por exemplo, publicou lá, o próprio Schmeickel publicou lá. Então, uma visão totalmente diferente da que temos aqui relativamente a esse espaço e a utilização dele. Então nós, os cidadãos, é que fazemos mau juízo e utilizamos mal aquele espaço. Ele é de fato um local muito importante porque é um repositário da nossa memória, escrita ou imagética da cidade. Tá certo então, Lorena. Muito obrigado.